Olá, gente! Boa tarde! Vamos começar mais uma live onde vamos... Olá, tudo bom? Vamos começar mais uma live. Boa tarde para vocês que estão chegando. E nessa live vamos abordar assuntos assim muito importantes a respeito... Boa tarde, querida. A respeito da crise, né? Que crise que você vive, né? Será que a gente identifica e por qual motivo elas aparecem na nossa vida? Qual é o propósito? Qual é o objetivo da crise? Vamos entender um pouco mais, porque é tão importante a gente entender determinadas coisas em nós. Oi, Sara, querida, tudo bom? Então a gente está aqui começando a live, falando de qual crise você vive. Você já parou para observar e identificar que crise você vive, né? Tem tantos contextos, né, que as crises aparecem, né? E hoje eu vou falar de uma maneira muito própria do sentido da palavra crise. Vamos entender o que é a palavra crise, qual é o propósito da crise, por qual motivo que as crises existem e surgem na nossa vida. Eu acho que é fundamental que a gente busque essa compreensão, né? E aí, a gente não pode começar a live de uma maneira diferente, que não seja falando a definição da palavra crise, né? O que é crise, né? Então, crise é uma mudança brusca. Toda vez que a gente fala, estamos vivendo uma crise, estamos passando por crise, seja ela em qual contexto for, a gente está literalmente falando de mudanças bruscas que surgem. Nenhuma abordagem, nenhuma referência à crise é algo que seja leve, que seja fofinho, que seja bonitinho, né? Geralmente é relacionado a uma mudança brusca. Então eu vou trazer para vocês hoje esse entendimento do que é, do que significa, do propósito, do fundamental dessas crises que nós vivemos na nossa vida, por que elas surgem. Uma coisa que é muito importante da gente lembrar, né, que somos seres que estamos aqui nesse lugar que chama-se planeta Terra. Então, se a gente entende que a gente é uma raça, né? Igual tem os cachorrinhos, os animais, não tem raças, nós também somos animais racionais. Então a gente tem uma raça, nossa raça é o ser humano. Então a gente é um ser humano, existe uma humanidade que precisa ser desenvolvida, lapidada, né? A gente precisa aprender a crescer nesse sentido humano do termo que nos define enquanto pessoas, enquanto sujeito. E aí a gente nasce. Essa pessoinha aqui, nasce um bebezinho, e aí existe uma personalidade que vai se desenvolvendo ao longo da vida. Essa personalidade, ela já traz alguns traços, algumas características que a gente vai identificando, né? Quem tem filhos ou quem acompanha crianças vai identificando esses traços. E uma série de questões que a gente já observa que está ali. Também existe uma série de questões no entorno, que é as próprias regras da sociedade, a própria cultura, que também vai ajudando, facilitando, intervindo na formação de quem somos. E aí, mesmo que nós estejamos já jovens adultos, ou mesmo mais um pouquinho velho, né? A gente tem condições de buscar, através de algumas ferramentas e alguns recursos, informações a respeito de quem nós somos, a respeito dessas características que nos definem, que nos compõem. E a gente pode cada vez mais ir buscando esse entendimento. Então, como a crise ela é caracterizada, definida como uma mudança brusca, que é um período que se vive e que esse período que a gente está vivendo é um desequilíbrio que acontece. É importante a gente entender que cada crise que passamos, que nós definimos como este setor da minha vida, eu estou vivendo uma crise, porque a gente vai definindo os setores da nossa vida e vai entendendo e compreendendo que a cada setor a gente pode passar por crises, por mudanças bruscas. Então toda transformação, toda mudança brusca que eu experimento, que chega até mim ou que eu provoco, é denominado uma crise que eu estou vivendo naquele contexto específico da minha vida. Então, esse período,
né, que a gente está vivendo, essa mudança brusca, ele é permeado de desequilíbrios. Por isso que a crise é algo que desestabiliza, a crise é algo que incomoda, a crise é algo que ninguém quer, né, nem definir que está vivendo, né? Por exemplo, eu estou em crise no meu relacionamento com meu marido. Então existe um período aí na minha relação com meu marido que está desestabilizada, que não existe mais aquele equilíbrio, que não existe mais aquela fluidez, que não existe mais aquela coisa fluida, aquela coisa gostosa. Tem questões que ficam incomodando, tem questões que ficam te cutucando, você às vezes não dorme direito, você às vezes fica o tempo todo, quando um fala com o outro, fica rusgas, fica uma dificuldade na comunicação, uma dificuldade de convívio. Isto é uma crise, porque está gerando desequilíbrio. Eu posso estar vivendo uma crise dentro da minha vida do meu trabalho. Eu trabalho numa empresa, por exemplo, e eu vou para esse trabalho já com muita falta de vontade, porque eu chego lá, as pessoas ficam brigando, as pessoas ficam discutindo, eu tenho gestores, às vezes, ou colegas, colaboradores, ou mesmo liderados, se eu for uma líder, que estão dificultando o desenvolvimento daquele trabalho. Então existe uma crise ali que está se instalando naquele contexto específico da minha atividade ocupacional, por exemplo. Eu posso estar vivendo uma crise na minha vida, no meu corpo, no meu sistema, no meu organismo. E aí essa crise, se eu estou vivendo ela no corpo, como que ela vai se manifestar? Ela vai se manifestar através de um sintoma, de uma doença. Seja esse sintoma algo físico, né? Tô com uma dor aqui, tô com uma dor ali. A gente faz uns exames, os exames estão todos desequilibrados, aí eu começo a perceber que as coisas não estão, eu tenho difícil digestão e por aí vai. Ou então, os desequilíbrios psíquicos, eu não consigo me animar para nada, eu me vivo desanimada, não vejo interesse em nada, ou qualquer coisa que as pessoas falam, eu começo a chorar, ou acho que ou então eu fico numa reatividade, numa raiva. Então, aí a gente tem um desequilíbrio no nosso corpo, nas nossas manifestações, ou no corpo físico e psíquico, emocional, e aí a gente tem uma crise nesse setor da nossa vida, e por aí vai. Eu tô em dúvida se eu creio em alguma religião, eu segui tanto essa religião e agora ela não tá fazendo mais sentido na minha vida, e aí eu não sei o que eu faço, as pessoas falam pra eu ir por aqui, outras falam que religião é isso, que religião é aquilo, então eu estou vivendo uma crise na minha leitura, no meu valor espiritual da minha vida. Então a gente vive crises, né, dentro da família, a gente vive todos os tipos de crises que a gente puder imaginar, e todos esses que eu estou aqui colocando como exemplos, fora outros mais. Então assim, parem um pouquinho agora nesse momento e entrem em contato com vocês, façam uma análise assim rápida dos setores da vida de vocês, né? Eu comigo mesmo, eu com meu parceiro, a minha parceira, eu com meus filhos para quem tem filhos, eu com os meus pais ou irmãos para quem não tem filhos, mas tem pais e irmãos, eu no meu ambiente de trabalho, seja eu sendo autônoma, seja eu trabalhando com pessoas, eu no meu ambiente social com amigos, ou se eu tenho uma religião dentro do ambiente, quando eu vou para esse lugar, fazer as coisas que eu faço. Deixa eu ver o que mais. No meu corpo, na minha saúde, na minha vida financeira, como que eu me vejo, como é que eu me relaciono, como é que eu percebo a minha vida financeira. Será que ela está em desequilíbrio? Será que ela está equilibrada? Será que eu estou em crise? Em quais setores da minha vida eu percebo que eu vivo crises, que são mudanças bruscas, que é um período que a gente vive em desequilíbrio. Então, quando eu faço uma análise em determinados setores específicos da minha vida, e essa análise que eu faço, esse nível de satisfação que eu meço, eu percebo que não está de acordo com o que eu gostaria, ali está instalada uma crise, existe um desequilíbrio, ok? E por que a crise ela é provocada? O que provoca, né, uma crise? A crise, né, surge justamente naqueles contextos que precisam ocorrer mudanças, né? Então, a gente pode, como eu já falei, atravessar
todos os tipos de crises que a gente pode imaginar, como eu dei vários exemplos aqui agora, em vários setores da nossa vida. E a gente precisa entender, se a gente está aqui buscando o entendimento que eu estou trazendo para vocês, do por qual motivo a crise existe, por que ela aparece na minha vida, qual é o sentido dela na minha vida, eu preciso entender que a crise, quando está que é um período que está em desequilíbrio, né? Alguma coisa está em desequilíbrio e isso gera desconforto. Eu preciso compreender, em primeiro lugar, que veio para modificar. Então quer dizer que se eu estou com algum sintoma, o meu corpo, como ele tem uma autorregulação organísmica, ele está me sinalizando que tem algo que está em desequilíbrio. Alguma substância, algum hormônio, algo que eu não esteja fazendo, não esteja me alimentando corretamente. Então o meu corpo vai sinalizar que existe um desequilíbrio no funcionamento, né, dessas substâncias químicas todas, que a gente é químico, né, que a gente é química pura. E aí se instala uma crise, se instala um desequilíbrio. Então a crise, ela vem mostrar aonde eu preciso mudar algo. E isso é importante. Esse primeiro ponto é fundamental para que todos nós entendamos a crise que a gente está vivendo. Eu estou falando de coisas a nível pessoal, a nível indivíduo, a nível ser humano. Por que eu estou colocando a nível indivíduo, a nível pessoal, a nível ser humano? Porque a partir do momento que eu entendo o papel e o sentido da crise e aonde que ela se manifesta e por qual motivo ela se manifesta, eu consigo entender algo muito maior. Tipo a crise aí, a pandemia, a crise financeira, política, econômica, etc. Tá? E a gente vai entendendo a coisa mais macro. Mas primeiro a gente tem que olhar para isso que está aqui, que somos nós, esse universo aqui, que é uma raça chamada ser humano, né? E que nós viemos para nos desenvolver e evoluir. Então a primeira coisa que geralmente a gente faz quando a gente identifica, né, que existe uma crise em determinado setor da minha vida, a gente quer o quê? Rapidamente ter uma saída para aquilo. Não aguento, aquilo ali não pode. Esse mal-estar, essa dor, eu não estou aguentando essa dor, tem algo em desequilíbrio no meu organismo, eu preciso me tratar, eu vou buscar um médico, eu vou buscar um entendimento, eu vou tomar um remédio, eu vou fazer um exame. A minha vida financeira está em crise, então eu vou procurar me organizar para ter saúde financeira, onde que eu estou gastando mais, né? Onde que eu posso ganhar mais dinheiro, o que eu estou deixando de fazer, ou o que eu estou fazendo exageradamente. Eu estou em crise na minha relação pessoal, na minha relação íntima, amorosa, com o meu parceiro, com a minha parceira, seja com quem for. Então, o que está acontecendo? Existe um desequilíbrio aí nessa comunicação com esses dois seres, algo que vem meu, algo que vem do outro e algo que se estabelece entre nós. Então, tem uma crise. Eu não consigo me relacionar de uma forma interessante com meus colegas de trabalho. Existe uma crise instalada ali naquele setor da minha vida. Então, a primeira coisa que a gente quer é uma saída rápida. A gente fica completamente desorientado por essas mudanças que a crise vem nos proporcionar. Né? É uma necessidade de mudança quando a crise está ali, quando a crise se instala, quando ela aparece. Porque existe um senso de direção que foi desligado dentro de mim. Eu desliguei algum botão, né, que me faz comer de uma maneira desequilibrada. E aí os sintomas começam a aparecer. Uma dor aqui, né, uma pressão ali, né, um desequilíbrio numa taxa XYZ que provoca tais desconfortos. E aí eu preciso entender que eu preciso provocar uma mudança. Senão o equilíbrio não se instala novamente, né? E o que nós fazemos? A grande maioria de nós, como a gente busca uma saída rápida, o que a gente faz? A gente reclama, a gente briga, a gente foge, a gente fica se justificando, a gente vai se paralisar muitas vezes, a gente nega. Essas, muitas vezes, são as reações que nós grandemente fazemos numa grande parte do nosso tempo. A gente adota esse tipo de reações porque a gente entende que é mais fácil, que a saída é mais rápido e que o equilíbrio vai se instalar. Então, eu convido vocês, né, a assistirem uma live que eu já fiz, que eu vou deixar gravada aqui, quando eu colocá-la no canal do YouTube também, que chama Emoção e Suas Defesas. Nessa live eu abordei, né, vários itens, eu descrevi vários itens de como a gente faz para se esquivar da dor.
né? Como a negação, ela fica presente o tempo todo. Parece que tá tudo bem, mas não está. Então, nesta live eu descrevo exatamente, muito mais a fundo, né? Explico, trago para vocês esses itens, né, de esquivar-se da dor, que é justamente essas ações que nós adotamos, de reclamar, de brigar, de fugir, de paralisar, de negar, de se justificar. Então depois vocês assistem, porque é muito interessante, que vai dar um entendimento maior dessas reações que eu tô trazendo aqui para vocês. Mas vamos prosseguir, que tem muita coisa hoje pra gente aprender sobre a crise. Tá? Então a gente age nessa forma de fugir, de buscar uma solução rápida. A gente muitas vezes age fundamentado numa verdade, numa suposta verdade, que a gente acredita que é a melhor solução, né? Então, se eu estou em crise com meu marido, por exemplo, né, quem tem esposa ou vice-versa, né? Então tá, então ele tá chato, ele tá estranho, ele tá de uma forma que não tá me contemplando, ele só fala comigo de uma maneira grosseira, ou ele fica ausente. Então eu vou sair, eu vou ver se eu arranjo uma outra pessoa que é muito melhor do que ficar Só que a gente está naquela relação. Existe uma crise que está acontecendo e que está sinalizando um sinal de mudança ali, que é necessário. Se a gente vai ficar junto ou não, é outra coisa para se analisar. Mas o mais importante é a gente perceber que nesses setores que as crises se instalam, é muito importante que a gente vá buscar esse entendimento. E eu posso te ajudar. Se você quiser, eu posso te ajudar. Porque nós que somos psicólogos, eu que sou psicóloga, consteladora familiar, a gente tem recursos, eu tenho recursos que eu posso mostrar pra você, aí porque a gente vai passar por algumas fases que eu vou mostrar aqui pra você daqui a pouquinho, pra poder passar por essa crise, tá? Então, será que eu tenho percebido a dança que eu danço da vida? Então vamos metaforicamente falar, a gente dança com a vida, né? E essa dança que eu vou buscar dançar com a vida, eu vou buscar em nome de algo. Eu quero realizar coisas nos vários setores da minha vida. Quero realizar na minha vida pessoal, na minha vida de trabalho, na minha vida financeira, na minha vida com família, na minha vida com tudo, na minha saúde. Eu quero realizar sonhos, tem desejos, tem propostas, tem metas que eu quero alcançar, né? E aí, quando a crise se instala nesses setores, né, eu entendo que o sentido foi embora. Existe uma perda de sentido da vida quando a crise se instala, né? Então, e aí a gente se deixar levar por esse sentimento de perda de sentido da vida, a crise fica ali instalada. Aquela fase de desequilíbrio que é o significado da crise instalada em determinados setores da nossa vida, significa que tem algo em desequilíbrio. Então uma mudança precisa ser provocada. E aí eu entendo que perdeu o sentido. Não aguento, eu estou em crise com o meu trabalho, por exemplo, e aí eu não quero mais fazer o meu trabalho como eu faço. Então perdeu o sentido para mim, né? Eu estou em crise com alguma coisa, de alguma insatisfação com o meu corpo, por exemplo, e aí eu perco o sentido, né, de me olhar e me admirar. Então eu vou comer qualquer coisa, que se dane. Então tudo tem por trás, né, uma informação importante, um conteúdo que está ali precisando, necessitando de aparecer, né? Então a crise, ela provoca esse tipo de oportunidade de trazer à tona algo que precisa ser mudado, tá? A palavra crise em latim significa crises com K, né? É do grego. Latim é crises com C, e do grego que é crises com K, que significa o ato de separar, uma decisão para ser feita, um julgamento para ser estabelecido, né, um momento decisivo. Então olha que lindo, a palavra crise, ela tem um sentido e um significado que já fala tudo isso que eu venho trazendo para vocês, que ela se instala dependendo do setor da minha vida, ou qualquer setor da minha vida, né, para trazer uma mudança que necessita ser realizada e feita. Então, para eu entender que mudança é essa, eu preciso parar para olhar para mim. Porque é um momento muito difícil, é um período de desordem, é uma fase da vida que tem um desequilíbrio ali estralado,
né? E muitas vezes eu me coloco numa postura de regressão, de regredir, uma postura regredida da vida, que a postura regredida, ela fala de uma postura infantil. E o infantil, o que acontece? Né? Ele faz com que a gente reaja de uma maneira rebelde. Né? A gente vai agir de uma maneira rebelde. E essa rebeldia não leva ninguém a lugar nenhum. Então ela vem alavancar essa mudança. Ela vem como se fosse uma mola propulsora para te levar, para te empurrar em direção à mudança que você precisa. Porque aí sim você vai evoluir. E aí, como a sua raça humana, como a sua condição de ser humano, se humanizar. A gente precisa se humanizar primeiro com nós, para depois que a gente poder se humanizar com o outro, né? E aí existem alguns itens importantes da gente fazer, né, de adotar como postura, né? Se você tá com dificuldade desses itens que eu vou te falar agora, sabe? Eu aqui, Magda, psicóloga, consteladora, tenho recursos, estudo para isso, me preparo para isso, para ajudar você. Porque a gente não dá conta sozinho. É muito importante que a gente entenda isso. Sabe, às vezes eu faço determinadas entrevistas com pessoas que vêm me procurar para fazer trabalho comigo, e aí eu faço questão de fazer uma entrevista para que a gente converse, estabeleça, né, um denominador comum de um trabalho, né, de uma condução de um trabalho. A pessoa precisa me conhecer, né, e eu preciso conhecer essa pessoa. E aí eu vou chegar para essa pessoa e vou falar, e ela vira e fala, então tá bom, então agora eu vou tentar sozinha. Se ela chegou até você, ela chegou com um propósito, porque ela não tá dando conta sozinha há muito tempo. Aí você chega, esclarece uma coisa aqui, esclarece outra ali, dá uma certa ajuda, né, o outro a se organizar internamente na sua condução da sua psique. E aí ele chega e fala, meu Deus, não, agora eu vou experimentar sozinho. Será que consegue? Porque olha só, primeiro eu preciso, dependendo do setor ou dos setores que eu estou vivendo uma crise, um período de desequilíbrio, eu preciso de reconhecer aonde que eu estou vivendo essa crise, aonde que existe algo que precisa ser modificado. Que algo é esse? Uma vez bom dia, Guilherme. Uma vez eu reconhecendo esses conteúdos que estão ali, mostrando para mim que existe essa crise, reconhecendo a crise no setor, né? Eu vou aceitar que neste quesito da minha vida, neste setor da minha vida, uma mudança precisa ser realizada. E aí eu vou buscar novas formas de agir em relação àquilo. Se eu tô com uma crise na minha vida de saúde, eu vou buscar o restabelecimento disso. Primeiro eu tenho que aceitar que eu tenho uma dor, porque tem pessoas que têm dores e ficam ali, eu tenho dor aqui, não, eu vou tomar um remédio, eu vou tomar um remédio, o remédio melhora, mas a pessoa não busca o médico, não busca um tratamento, não busca reconhecer aonde que tá o problema, não busca aceitar que tá o problema porque toma um remédio, aquela coisa da rapidez da solução, né, que é a primeira coisa, a primeira forma como a gente busca lidar com a crise, a gente quer uma rapidez na solução. E aí, para eu buscar novas formas, que é a terceira fase, né, o terceiro item, terceiro passo, vamos dizer assim, eu preciso trazer que conteúdo é esse. Que conteúdo é esse que está aqui me levando a agir de uma maneira que está provocando aquela dor? Né? Uma alimentação ou um desequilíbrio hormonal ou em alguma substância minha que eu não estou sabendo equilibrar e que através daquele exame, através daquela consulta daquele médico eu vou conseguir identificar. Se é algo no comportamento, somos nós psicólogos que ajudamos vocês. Somos nós, psicólogos, que colaboramos com vocês, com todo o conhecimento que a gente tem, com os recursos e as técnicas que a gente usa, né? Depois que eu vou entender essas novas formas, eu vou ter que colocá-las em ação. O quarto passo, eu tenho que exercitar. E aí a neurociência, ela traz, né, aquela informação dizendo que para uma mudança se instalar no cérebro, eu preciso repetir aquilo no mínimo 50 vezes sem errar. Quantas vezes a gente quer mudar um hábito, mudar um comportamento, ou saber que se eu não começar a ter uma alimentação XYZ, o meu corpo vai continuar com aquela pedra ali naquele lugar me provocando dor, e daqui a pouco eu vou ter que fazer uma cirurgia para poder tirar aquelas pedras, para restabelecer aquele órgão, vou ter que tomar remédio, e aí às vezes eu vou ter que me afastar do meu trabalho, eu não vou conseguir viver a minha vida de uma maneira agradável, divertida, porque eu vou estar impedida por causa da dor. Então eu vou precisar
né, exercitar, eu tenho que colocar em prática aquele aprendizado. Né? E isso exige da gente uma repetição sem errar. Né? Depois que eu instalo um novo conteúdo, uma nova informação, um novo hábito, eu tenho que fazer a manutenção. É o 5º passo, a manutenção. Então, olha quantas coisas a gente precisou fazer. Primeiro reconhecer, depois aceitar, buscar novas formas, porque tem um entendimento maior aí que aconteceu. Eu vou exercitar, depois eu vou fazer a manutenção daquilo que eu aprendi, que eu consegui instalar durante um período, e aí aquilo se instala de fato. Aquela nova informação, ela fica ali instalada dentro do meu cérebro. E aí eu vou perceber e poder usufruir daquela mudança tão desejada. E aquele período de crise, ele vai entrar numa fase de equilíbrio, porque eu estou no 8º passo, que é a ressignificação. A mudança se instala porque eu dou um novo significado para aquilo, porque eu começo a entender exatamente que aquela crise me impulsiona para alguma mudança, porque crise é uma mudança brusca num período que eu estou vivendo que tem algo em desequilíbrio. Tá? Então, quando eu percebo que eu estou buscando uma saída rápida, quando eu percebo que eu estou ali regredida no meu comportamento mais infantil, né, de uma forma imatura, eu tenho que prestar atenção, que eu tenho que olhar, minha adulta tem que surgir. E muitas vezes a nossa criança surge e fica ali, naqueles conteúdos, e não nos leva a nada, e a crise só fica ali, né, rondando. Então ela tem uma importância muito grande, a crise, na vida da gente. A importância da crise, ela tem uma potência, ela tem uma grandiosidade. A crise, elas são verdadeiros mestres, verdadeiros professores, verdadeiros sábios na nossa vida. Por isso que é importante a gente começar a olhar para isso. Se você tem dificuldade de olhar, gente, vamos buscar, né? Quem pode? Eu vou deixar gravado para vocês aqui, quando eu colocar no meu canal do YouTube, nessa live, e aqui também, que tá aqui no Rios, vai ter o link daquela live que eu fiz já há um tempo, que chama As Emoções e Suas Defesas, aonde eu trouxe como que a gente faz para se esquivar das dores, como a negação fica ali presente, a gente achando que tá tirando onda, que tá tudo bem, que tá tudo certo. Eu descrevo essas formas, essas ações da gente reagir, se defender emocionalmente dessas ações tão necessárias que a gente precisa fazer. Né? Então, quando eu olho para a crise, quando eu entendo que a crise é uma possibilidade, porque ela está me impulsionando para a mudança, ela tem uma importância muito grande, ela tem uma potência muito grande, né? E eu entendo isso tudo, eu vou olhar para essa crise, seja ela qual for que eu esteja vivendo, esse período de desequilíbrio na minha vida, com um olhar de afeto, com mais amorosidade, e aí os caminhos eles vão surgindo. Né? Porque a crise, ela tem a função de colocar a ordem naquilo que está em desordem. Ela tem a função de organizar aquilo que está desorganizado. Ela te tira desse lugar que você está ali vivendo, que você está ali que não consegue sair, e te coloca num outro lugar de abertura. É porque ela provoca em você uma atitude de buscar trazer à tona. Boas vibrações para todos nós, Silvias. Ela vai trazer à tona conteúdos importantíssimos que venham à tona, né? Essas situações que a gente vai vivendo através das crises em determinados setores da nossa vida são verdadeiras possibilidades, verdadeiras situações que surgem, que aparecem, né? Que nós pedimos, porque a gente manta essas coisas justamente para que esses conteúdos venham à tona e eu possa elaborá-los. Tá? Elaborá-los. E quando eu me nego a pedir ajuda, quando eu acho que eu sou autossuficiente, existe uma rota de colisão que se instala. Muitas vezes se instala através de comportamentos doentios, doenças físicas e doenças comportamentais. E a gente não dá conta de sair sozinho disso. Por isso que eu posso te ajudar, sabe? É uma coisa assim, eu venho fazendo essas lives e eu venho mostrando para vocês a importância da gente buscar ajuda, sabe? De usar os recursos que são, por exemplo, dos quais eu tenho, que eu me invisto para ter cada vez mais, inclusive na minha melhoria comigo mesmo, justamente para poder colaborar com o outro, tá? Aqui eu trago uma informação, aqui eu trago um conhecimento, né?
Então, como que eu vou com a negação da busca da ajuda, da busca do outro para colaborar comigo, eu vou colocando por debaixo dos tapetes. Eu vou colocando, eu não vou querendo ver, ou eu vou buscando essas saídas rápidas, nessas defensivas, nessas reações defensivas, e a crise cada vez vai se instalando, e eu esqueço de assumir a autoria daquele momento de crise na minha vida, né? Porque eu me coloco num lugar de vítima muitas vezes. Muitos de nós fazemos isso, dependendo das crises que a gente vive. A gente pode olhar para as falas da grande maioria das pessoas quando se fala da pandemia. Como que as pessoas se referem à pandemia se colocando num papel de vítima? Ah, porque pela pandemia eu não consegui isso. Ah, porque na pandemia eu não consegui aquilo outro. Tá todo mundo tendo que fazer reviravoltas e mudanças bruscas, como a palavra crise já diz a definição dela, mudança brusca, um período que você vive que está em desequilíbrio. Como é necessário que você olhe para rotas que você perdeu aqui, o GPS daqui da mente, ele deu tilt, né? E aí você precisa colocar de novo as informações aqui dentro para que o GPS novamente possa funcionar e te levar para aqueles caminhos que vão levar fazer com que você busque se integrar, né? Porque além do entendimento e da compreensão, tem a integração desses conteúdos. Integrar é muito mais que entender e compreender. E a gente só integra no aqui e agora, na experimentação, passando por aquelas fases, aqueles passos que eu falei para vocês. E eu sinto em dizer isso para todos vocês aqui, vocês que ainda vão me ouvir, que a gente não dá conta de fazer isso sozinho. É uma negação a gente achar que consegue fazer sozinho. É uma teimosia e uma infantilidade e imaturidade a gente acreditar que consegue fazer sozinho. Eu lamento o que eu tô falando pra vocês, eu sou muito sincera, porque isso é uma grande verdade. O autoconhecimento é o único caminho para se buscar você trazer de volta o equilíbrio para a tua vida, mas você não consegue fazer o autoconhecimento sozinho. Você pode até ficar no superficial. Isso você pode. Você pode realmente organizar coisas de maneira de camadas superficiais, mas camadas profundas que realmente provocam a verdadeira mudança, sozinho você não consegue. Então a crise ela vai facilitar você a pegar essas situações, as situações que você está vivendo, a pegar esses conteúdos que vêm à tona, tá? Para você lidar com uma nova forma de ser, uma nova forma de experimentar, né, algo diferente, porque aquilo já não está funcionando mais, daquela maneira já não está tendo mais êxito e não está tendo mais eficiência, né? A gente, quando fica no superficial, a gente não se lapida, né? A lapidação requer um tempo e requer muito. Que bom que você precisava ouvir essas palavras, querido. Fico muito feliz, Guilherme. A gente precisa se lapidar, né? E é no mínimo para sempre autoconhecimento, é no mínimo para sempre a gente entender as crises na nossa vida como grandes oportunidades de transformações bem potentes, tá? Porque você vai se lapidando, você vai saindo daquela pedra bruta em relação àquele quesito e vai se lapidando, se tornando um diamante, uma pedra linda, maravilhosa que a gente fica olhando e admirando. Então a gente atrai essas situações na nossa vida, a gente atrai as crises para nós, para que a gente aprenda a lidar com esses conteúdos, né, que eles vão emergindo cada vez mais, e o caminho único que existe para esta empreitada é o autoconhecimento. E a gente, né, faz o que então agora com as nossas crises? O que vocês vão fazer com as crises de vocês a partir de agora? Vão ficar fazendo a gestão dessas camadas periféricas, gestão dessas camadas superficiais, ou vou dar um mergulho para dentro de vocês para poder realmente oportunizar um bem-estar, gerar essas oportunidades de bem-estar, de plenitude e interesse na vida de vocês? Fica aqui a minha pergunta para vocês. E eu vou além. Eu, Magda Baeta, psicóloga, orientadora profissional, consteladora familiar, terapeuta de renascimento e outras coisas mais, eu digo para você com todo o meu coração e com a minha verdade, o trabalho
psicoespiritual é um trabalho que faz com que você mergulhe profundamente em tudo isso que eu falei na live de hoje, né? Não existe outra forma. Eu sou psicóloga e eu venho me especializando cada vez mais num trabalho psicoespiritual, porque é muito mais potente e muito mais além do conteúdo que está aqui dentro, né? Então é muito importante que a gente entenda e compreenda isso, e a gente não dá conta de fazer isso sozinho. Não dá. Eu sinto muito estar falando isso aqui pra vocês, mas é a grande verdade. Eu acho que a gente colabora, as lives que eu faço colaboram muito, mas colaboram para que, começa a trazer um lampejo diferente de um pensamento, começa a querer entender, nossa, isso aqui faz sentido pra mim. Então, o que tá faltando para você buscar a ajuda necessária, importante, para que você pare de se lamentar, para que você pare de reclamar, para que aquela crise saia de uma vez por todas da sua vida, seja em que setor for. Então fica aqui, né, a minha gratidão pela presença de todos vocês e de quem ainda vai me assistir. Lembrando que eu vou deixar o link dessa live, né, as emoções e suas defesas, para vocês se aprofundarem, que lá eu descrevo exatamente as atitudes importantes para a gente adotar, reconhecer aquelas que a gente faz e como a gente faz para adotar outras. Então, que fica aqui o entendimento que crise é uma grande oportunidade para trazer um equilíbrio para aquilo que se desequilibrou, porque teve um motivo para se desequilibrar. Ela vem com uma potência de transformação, ela vem agregar na nossa vida. Então, um beijo no coração de todos vocês e até... falar em até, quarta-feira eu vou ter uma live maravilhosa com uma amiga minha linda que faz constelação. A gente vai falar sobre o trabalho da orientação profissional, né, utilizando as constelações familiares na escolha da profissão. E na quinta eu vou fazer uma outra live onde vamos falar de propósito de vida e as redes sociais, como é que elas podem contribuir para que a gente realmente veja o sentido da nossa vida. Então, quem quiser me acompanhar, fica aí o convite, quartas 20 horas e quintas 20 horas também. 2 lives essa semana com essa aqui, supimpa, mais a que eu tô falando para vocês assistirem ou verem novamente quem já viu, tá? Então, até quarta à noite, ou quinta à noite, ou semana que vem. Obrigada, gente, pela presença de vocês, sempre. Gratidão, até logo e boa semana para todos.